Após um grande sucesso que os americanos tiveram em Midway, afundando 3 porta-aviões japoneses, estava na hora de voltar sua atenção para as Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão se tornaram uma posição estratégica na Guerra do Pacífico. Nas mãos dos japoneses, as ilhas representariam uma ameaça às rotas de abastecimento entre os Estados Unidos e a Austrália. Já no controle dos aliados, elas formariam o primeiro escudo para o crescimento da força aliada na Austrália, servindo para uma ofensiva e para forçar os japoneses a voltarem de onde saíram. Por volta de maio, os japoneses já tinham instalado uma guarnição na pequena ilha Flórida, ao leste das Ilhas Salomão. No fim do mês, eles começaram a transportar os soldados de trem pelo canal para Guadalcanal. O general Douglas MacArthur recebeu informações que os japoneses estavam construindo um campo aéreo perto de Lunga Point e da Vila Kukun, e que se os bombardeiros japoneses conseguirem operar de lá, seria um risco iminente aos navios americanos até mesmo para a Austrália. Em 7 de agosto de 1942, uma força de 19 mil fuzileiros navais, sob o comando do Major-General Alexander Vandergrift, desembarcou em Lunga Point e Tulagi. Já naquela mesma tarde, os americanos empurraram para dentro da selva cerca de 2.200 japoneses que trabalhavam nas construções, e 26 horas depois, 1.500 soldados japoneses em Tulagi haviam sido eliminados. No dia seguinte, o campo aéreo já estava sendo completado por engenheiros dos Estados Unidos e foi rebatizado de Campo Henderson. Em 20 de agosto, os caças Grumman F-4F Wildcat e o bombardeiro de mergulho Douglas Dauntless pousaram na pista. Mas antes disso, os japoneses reagiram. A Batalha da Ilha Savo tinha enfraquecido a força naval aliada, obrigando o contra-almirante Richmond Turner a se retirar, deixando os soldados sitiados com poucos suprimentos e materiais para construir defesas e fortes, tendo eles que usarem materiais abandonados pelos japoneses. No dia 18 de agosto, uma força japonesa de 6.000 soldados, comandada pelo coronel Ishiki, atacou os soldados americanos que estavam na área. Atacou o campo Henderson, mas encontrou uma forte artilharia dos marines americanos. Desde então, os ataques japoneses se tornaram cada vez mais afobados e suicidas, sempre subestimando o número de forças de fuzileiros navais americanos na ilha. Os japoneses queriam a todo custo retomar a ilha e o controle do campo Henderson. O Expresso de Tóquio trouxe outros 8.000 homens em 13 de setembro, e mais de 1.200 deles foram mortos naquela mesma noite, na área que ficou conhecida como Bloody Ridge. Um mês depois, após a batalha no Cabo Esperança, a força japonesa tinha enviado 22.000 soldados para a ilha, e a força aliada passava dos 23.000 fuzileiros navais e outros 4.500 em Tulagi, pois era muito mais fácil para os aliados enviar reforços da Austrália do que para os japoneses mandar tropas do Japão ou até mesmo de Luzon. Os japoneses bombardearam o campo Henderson, incendiando o depósito de combustíveis, destruindo metade das aeronaves e as pistas de decolagem e pouso, obrigando os bombardeiros aliados a retornarem para a Austrália por um tempo. Mas o ataque por terra dos japoneses não surtiram efeito. Foram mais uma vez derrotados no fim de outubro, com suas perdas chegando aos milhares, enquanto os americanos lutavam em posições defensivas muito bem estruturadas e sólidas. Tiveram por volta de 100 mortos. Os médicos conseguiram salvar agora uma grande parcela dos feridos e doentes americanos. No dia 15 de novembro, quando os 7 navios de transporte do contra-almirante Raizo Tanaka foram afundados, apenas 4.000 dos 11.000 soldados enviados para Guadalcanal conseguiram chegar. Os americanos abandonaram a posição defensiva, que sustentavam tão bem durante 4 meses, e assumiram a ofensiva. Durante os últimos dias do mês, os americanos aumentaram seu perímetro. Assim, no início de dezembro, havia espaço para a 25ª Divisão de Infantaria e a 2ª Divisão de Fuzileiros, e também para a Divisão Americal, sob o comando do Major-General Alexander Patch, assim aliviando a cansada 1ª Divisão de Fuzileiros de Vandergrift, que estava exausta do intenso combate na ilha. Patch rapidamente organizou uma ação para expulsar os japoneses da ilha. Mas agora o comando imperial japonês estava começando a somar os custos. Desde o dia 7 de agosto, as perdas totalizaram 65 embarcações navais e mais de 800 aviões e milhares de homens. Havia cerca de 50.000 soldados americanos em Guadalcanal, bem abastecidos e alimentados, enquanto os sobreviventes do 17º Exército do general Harukishi contavam com apenas 1/3 das rações de alimentos diárias
e estavam tão enfraquecidos pela fome e pelas doenças que uma nova ofensiva estava fora de cogitação. Em 4 de janeiro de 1943, a realidade foi aceita em Tóquio e as ordens foram dadas. Entre 1º e 9 de fevereiro, destroyers voltaram para Guadalcanal pela última vez e conseguiram evacuar 11.000 homens, que tinham conseguido atrasar o avanço dos americanos.